buscando a unidade. E isso é importante, meus queridos irmãos, porque o ano vira, né, nós estamos nos primeiros dias do ano, né? Então o ano vira, a rotina muda, mas tem coisas que continuam iguais. Geralmente são as mesmas brigas, os mesmos ruídos, os mesmos grupos, as mesmas mágoas, as mesmas dificuldades. O ano muda, né? Mas geralmente muitas coisas permanecem as mesmas, né? E o mais comum é a igreja achar que divisões, brigas, tensões dentro da igreja, elas são normais. Normal não, é normal de igreja ter intriga, é normal de igreja haver algum tipo de desavença. Então é natural nosso, devido a termos acostumado com muitas coisas, acharmos que essas tensões elas são também normais. Mas nós vamos ver que na Bíblia isso é sério. Na Bíblia, quando vamos falar de unidade, quando vamos falar de conservar a unidade, a Bíblia vai trabalhar a ideia de que Cristo não morreu para formar uma plateia. Cristo morreu para formar um corpo. Cristo morreu para formar um só povo. Então, na Bíblia, isso é muito sério. E hoje, a grande questão, a pergunta inicial que eu quero introduzir essa pregação é se você tem sido parte da cura ou se você tem sido parte do barulho. Se você tem sido se você faz parte do grupo de pessoas que tentam amenizar as tensões, amenizar as brigas, amenizar as divisões, ou se você faz parte do outro grupo de pessoas que coloca lenha na fornalha, né? que incentiva, que causa, que gera essas divisões e essas desavenças. Na Bíblia, unidade é um assunto de guerra espiritual. Na Bíblia, a unidade da igreja, conservar a igreja, a unidade da igreja, é algo extremamente sério. Porque Deus sabe que uma igreja dividida, os corações serão enfraquecidos, a frieza tomará conta do amor, a alegria diminuirá, e o evangelho, que é o mais importante da vida do cristão, vai parecer uma mentira. Por isso que a Bíblia vai tratar de maneira muito séria acerca da unidade da igreja ser unida, um só amor, um só propósito. E a pergunta de hoje não é se você ama a igreja ideal. A pergunta hoje é: você ama a igreja real o suficiente para proteger a unidade da igreja? Você ama Cristo e ama a sua igreja o suficiente para que você possa lutar pela igreja, lutar para manter a unidade, o propósito da igreja? E para isso eu quero que você guarde uma mensagem, que eu vou repeti-la muitas vezes. Quem ama Cristo e a sua igreja, conserva a unidade, pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. Essa é a verdade que eu quero que você grave. Esse é o grande propósito da mensagem de hoje. Que você entenda que quem ama a Cristo e a sua igreja, conserva a unidade, mantém a unidade. Porque Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. E para que possamos entender essa verdade, nós precisamos começar com Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. E é por isso que, se você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir mais uma vez que você se ponha de pé, para que possamos fazer a leitura desse texto. Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Eu creio que já deu tempo suficiente os irmãos lerem, abrirem, né? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Senhor Deus, somos gratos pela leitura da Tua Palavra, somos gratos por esse grande momento que o Senhor nos concede, onde vamos lidar com a Tua Palavra, vamos lidar com o texto sagrado. Senhor, nos ajuda para que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção seja repreendido, a Deus. E que possamos, ó Pai, nos atentar a ouvir a Tua voz. Que possamos, ó Deus, ser escravos da Tua palavra. E que possamos estar com os corações abertos. Assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, que os nossos corações sejam abertos para ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, então para que possamos entender essa mensagem, para que possamos entender essa frase, quem ama Cristo, quem ama Cristo e a sua igreja, conserva a unidade, pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. Nós precisamos entender, nós vamos começar a partir de uma verdade bíblica. Verdade bíblica que se encontra nos versículos 4 ao versículo 6, aqui no texto a qual nós lemos. Paulo vai dizer aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Paulo parte dessa verdade. Efésios 4 não começa dizendo, crie em unidade. Ele não vai dar a ordem para que os Efésios criassem alguma coisa. Paulo diz, olha, guardem. Paulo diz, preservem. Paulo já parte da verdade bíblica de que a unidade cristã já existe, porque Deus já fez. Porque Deus já fez isso. Porque Deus já realizou essa obra de unidade. Porque Deus está realizando essa obra da unidade. E é então que a instrução para esses irmãos de Éfeso era: preservem. Mantenham essa obra que Deus já começou. Então isso é teologia pura, isso é um ponto crucial na vida de qualquer cristão, em qualquer caminhada cristã. Deus começa essa obra de unidade. E nós podemos perceber que a unidade, por exemplo, ele é trinitária. No texto que nós lemos, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que é um só Espírito. Esse mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo Espírito que habita no seu irmão, é o mesmo Espírito que habita em todos aqueles que são salvos por Cristo Jesus. E ele vai dizer, olha, é um só Espírito. Ele vai falar que é só um Senhor. O Senhor que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, não é um irmão, um crente, um apóstolo, quem quer que seja, que é o dono da igreja. Ele fala, olha, é um só Senhor, Cristo Jesus é esse Senhor. E ele vai dizer que também é um só Deus e Pai. É uma família, um só Deus. Ele vai fazer questão de colocar a unidade como algo trinitário: Espírito, Filho e Pai. Isso para que nós possamos entender que unidade não é gosto parecido. Unidade não é nós sentirmos as mesmas coisas, gostarmos das mesmas coisas, termos as mesmas preferências, todos nós gostarmos de azul, torcermos para o mesmo time e votarmos na mesma pessoa. Isso não é unidade. O que Paulo está trabalhando, o que Deus está trabalhando é que unidade é pertencimento espiritual. Unidade é você estar ligado a esse Deus que é trino. Unidade é você estar ligado ao Espírito, ao Senhor e ao Deus Pai. E além dessa unidade ser trinitária, essa unidade também é o fruto da reconciliação. Aqui no texto de Efésios que nós lemos, só que no capítulo 2, versos 3 ao verso 16, Paulo vai dizer que Cristo na cruz derrubou a parede de separação e fez um novo homem, fez um novo povo. Havia uma parede de divisão que separava o homem de Deus, e na cruz Cristo desfaz essa barreira. E isso é uma mensagem muito forte. A cruz perdoa. A cruz pega um indivíduo
e coloca ele num grupo de indivíduos, agora formando uma nova humanidade, onde antes havia parede, onde havia rivalidade, onde havia divisão. Agora Cristo derruba essa parede e faz com que todos agora se tornem um só povo. Pense aí em uma parede, em uma casa com 2 cômodos, né? Tem uma parede dividida aí, os 2 cômodos. E aí Cristo vai e derruba essa parede. Sabe, não existe mais 2 cômodos. Agora só há um cômodo agora. Não existe mais divisão, não existe mais separação. Agora, tudo agora é um só cômodo. O grande problema é que às vezes a gente pensa que Deus nos chama para a gente decorar cada lado. Deus derruba a parede e aí a gente vai querer construir essa parede de novo. Vamos construir aqui e os santos ficam para cá e os não tão santos ficam para lá. E a gente vai decorando essas paredes a partir de nossas preferências, a partir dos nós que gostamos, daquilo que nós temos mais empatia, aquilo que nós vamos com a cara. Não gostei de você, vem para esse lado aqui. Não gostei muito de você, você vai para o lado de lá. Muitas vezes os cristãos agem dessa maneira, criando barreiras onde ele derrubou a parede. A mensagem, a verdade que nós partimos é que essa unidade, ela é um fato criado por Deus. Nós temos agora um só cômodo, um só povo. E Deus nos chama para reconstruir a parede que ele derrubou. Deus nos chama agora para que possamos fazer parte. A unidade é um fato criado por Deus, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. E alimentar divisão é um pecado contra o que Cristo cumpriu. Alimentar a discórdia, alimentar a desavença, enfatizar as panelinhas que sempre há no meio de qualquer igreja, fazer qualquer coisa desse tipo. Quando olhamos a partir da Bíblia, nós percebemos que isso é um grande pecado contra a obra que Cristo realizou. Mas pastor, eu não construo os muros, eu não reconstruo esses muros da divisão. Porque se a gente olhar assim, é feio, é errado. Mas muitas das vezes, de maneira inconsciente, a gente fica reconstruindo esse muro. Por exemplo, quando você é um colecionador de ofensas. Quando qualquer comentário é uma indireta. Quando qualquer coisa que um irmão fale é um pecado, é um ataque. E você fica colecionando. Não gosto do fulano porque no dia tal ele falou que o meu sapato era feio. Não gostei da fulana porque no domingo passado, quando eu entrei, ela não apertou minha mão. Ou o irmão dela, quando eu entrei, ele apertou minha mão com mão mole. E você fica colecionando ofensas, achando que todo mundo está num grande complô para lhe atacar, para lhe atingir. Quando você vive uma vida assim, você está reconstruindo os muros. Você está criando divisão. E a verdade da palavra de Deus chega a mim e a você e diz: olha, pare disso, pare de interpretar tudo como um ataque. Isso não é viver a caminhada da fé, isso não é ser cristão. Ou então você pode ser um irmão do bastidor. Eu tomei a liberdade de chamar do irmão do bastidor. Aqueles irmãos que chegam e dizem: ó, só para você saber, deixa eu te contar aqui o que aconteceu, só para tu saber, não é fofoca não. Ó, eu não vou resolver esse problema, mas eu vou te contar aqui só para tu ficar por dentro. Então esse irmão que, não, é só para tu ficar sabendo, compartilha com 3, compartilha com 5, compartilha com 10, daqui a pouco existem os lados. Quem acha que o fulano errou, quem acha que o fulano acertou, e de repente isso toma conta da igreja. Ele está criando, reconstruindo esses muros que Deus já derrubou. Nós temos também um fiscal da igreja. Aquele irmão que enxerga defeito em tudo. Que tudo está errado. Que nada é bom. Sempre deu defeito. Tudo tem um porém. Tudo ele acha que o pastor poderia estar fazendo diferente. Existe o partidarista
é o meu grupo versus o grupo deles. Não, eu gosto desses irmãos aqui. É o meu ministério. É a minha equipe. E criando também partidos dentro da igreja. Tem até o desigrejado dentro da igreja. Aquele irmão que frequenta, mas não se submete. Congrega, mas não se envolve. Aquele irmão que está presente, mas acaba aqui atrapalhando tudo. Então se perceba que são diversas e diversas maneiras que você pode estar reconstruindo os muros que Cristo fez questão de derrubar. Onde você pode estar criando, fomentando na igreja um ambiente de nós contra eles. Onde dentro da própria igreja existem lados, existem grupos em que eles estão não em uma guerra declarada, mas nós poderíamos chamar de uma guerra fria, por assim dizer. Mas, meus queridos, se Deus diz que é um só corpo, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, então qualquer tipo de divisão não é detalhe. Se você faz essas coisas, se você tem alguma dessas atitudes, isso não é o seu jeito, não é algo opcional, não é algo, não, isso aqui é só um detalhe, não. Isso é como serrar o próprio membro e ainda querer saúde. É como se você estivesse partindo o corpo de Cristo e pedindo que o corpo de Cristo seja saudável. Por isso é que nós precisamos começar a partir dessa verdade, nos versículos 4, 5 e 6, olha, a unidade é um fato criado pelo próprio Deus. Não é algo da minha cabeça, não é algo que alguém, alguns anos atrás, criou, não, foi o próprio Deus, com o seu próprio corpo, que se entregou. Jesus derrubou a parede da inimizade. Então, meus queridos irmãos, cuidado. Cuidado. O seu orgulho, a sua insubmissão, a sua intemperança, a sua impaciência, a sua altivez, qualquer coisinha dessa pode estar reconstruindo aquilo que Cristo derrubou com o seu próprio sangue. A sua fofoca pode estar reconstruindo aquilo que Deus derrubou com o sangue dele. Então lembre-se, quem ama Cristo e a sua igreja conserva a unidade, pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. E isso é importante, nos versículos 4, 5 e 6, é importante, porque nos versículos 1 e 3, Paulo vai estabelecer algo crucial. Paulo vai dizer que conservar a unidade é andar do jeito de Cristo. Versículos 1 a 3, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele fala dessa obra que realizada pelo próprio Deus, no versos 4 a 6, porque no versículos 1 a 3, ele coloca esse chão da unidade. O chão aqui para o relacionamento. Ele vai dizer, olha, sabe por que a unidade é importante? A unidade é importante porque é você ser igual a Cristo. É você ser cristão. Não é você ser legal. Não é você ser gente boa. Não, é você ser mais de Cristo. Você ser unido é você ser mais parecido com Cristo. É você ter humildade, mansidão e paciência. É como se Efésios 4, 1 a 3 desse aí os músculos da unidade. Ele vai falar sobre humildade, por exemplo. Humildade faz parte aí do músculo da unidade. Quando você, por exemplo, foi esquecido na escala, você não foi colocado para servir algum ministério, e você, pois eu vou sumir então. Não vou servir mais não, até que eles sintam minha falta. Eu não vou servir mais. E você acabou se esquecendo de que você não é o centro. Você não é o propósito.
E você acabou se esquecendo de que você serve para Cristo e não para as pessoas. Que você faz para o Senhor e não para os homens. Então a humildade, ela é esse músculo da unidade. Você precisa ser humilde, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você não é o propósito, não é sobre você, é sobre Cristo. Você não serve para mim como pastor, você não serve à igreja, não, você serve a Cristo em primeiro lugar. Você precisa de mansidão. Mansidão também faz parte aí do músculo da unidade. Quando você vai corrigir alguém, você tem vontade de humilhar a pessoa. Quando alguém está errado, você tem vontade de esganar a pessoa. Eu acho que é só eu que sinto isso. Você não sente isso, não, eu acho. Quando a pessoa está irredutível e notoriamente ela está errada e você fica querendo perder a paciência, eu vou esfregar na cara desse incircunciso que ele está errado. E aí você precisa respirar fundo e se lembrar. A verdade cristã, ela tem amor. Eu preciso ser verdadeiro, mas toda a verdade ela precisa ser dita em amor. E aí você, ao invés de humilhar o irmão, esganar o irmão, você vai se lembrar, olha, eu preciso amar esse irmão. Eu preciso cuidar. Eu não posso fazer com que esse irmão se perca no caminho. E para isso você precisa de muita mansidão. Você precisa também de longanimidade. Quando a pessoa é lenta para aprender, quando a pessoa é repetitiva, quando a pessoa é difícil de lidar, e aí vem aquele desejo carnal, o homem, pecado dentro do seu coração, querendo desistir rápido das pessoas, eu não vou ensinar mais não. E aí você, Senhor, me ajuda, me dá graça e me dá paciência, porque paciência é fruto do Espírito. Senhor, eu preciso de longanimidade. Eu preciso controlar. Eu não posso desistir rápido das pessoas. Eu preciso, ó Deus, ter a paciência, porque a paciência é fruto do Espírito. E ele vai falar também aqui sobre suportar em amor. Quando alguém vai falar estranho com você, quando alguém lhe fere, quando alguém fala uma coisa que você não gosta, quando alguém fala uma coisa que pisa lá no seu calo, e aí você, Senhor, e aqui suportar não é dar suporte não, aqui suportar é aturar mesmo, tolerar. Senhor, suportar é permanecer. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a suportar isso. E talvez você possa olhar para todas essas coisas, todas essas características, e dizer, mas pastor, isso aí é impossível, pastor. Pastor, é impossível que uma pessoa seja desse jeito. Não é possível que uma pessoa tenha essa personalidade. E a minha resposta para você é que isso não é personalidade. Isso é cruz. Isso não é personalidade. Isso não é algo que nasce em você. Isso não é algo que nasce com você. Isso é algo que nasce com a cruz de Cristo Jesus. Isso é a unidade. Você olhar para a cruz de Cristo e olhar para a unidade é você encarar todos os relacionamentos da igreja, é você olhar a unidade da igreja como um vaso de barro com a rachadura. Você estar atento de que toda rachadura começa pequena. Toda rachadura começa com um trinco. E ela, se não houver cuidado com isso, se você permanecer de qualquer jeito, ela vai aumentando, até o ponto de se quebrar. E essas coisas pequenas que acontecem, essas pequenas rachaduras na unidade, ela vem através de frases como: vou deixar para lá. Não vou falar nada não. Não, é porque ele é assim mesmo. Pequenas coisas que acontecem. Que ao invés de você cuidar, tratar, você deixa. Vai deixando. E isso vai se tornando algo que vai quebrar a unidade da igreja. Se você quer isso,
Se você quer ter mais dessas características, você precisa entender que a força para você mudar está em você ser mais parecido com Cristo Jesus. É você ser menos você e você ser mais Cristo. O mundo vai dizer, você pode. E a Bíblia vai dizer, você não pode. Cristo não pode. O Espírito Santo, através de você, é que pode. Então você precisa sair daqui com essa verdade. Eu preciso menos de mim e mais de Cristo. Eu preciso de mais de Cristo em minha vida. Eu preciso ser mais parecido com Ele para que eu possa ter essas características, para que eu possa ter mansidão, para que eu possa ter paciência, para que eu possa ter longanimidade, para que eu possa aprender a suportar, para que eu possa preservar a unidade da igreja. Eu não consigo com as minhas próprias forças. Eu preciso mais de Cristo Jesus. Eu preciso que Jesus entre na minha vida e que Jesus permeie toda a minha vida. E o motivo? O motivo é porque quem ama Cristo e a sua igreja conserva a unidade. Pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. E sabe qual é o grande vilão da unidade? Quer se você abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. Tiago vai nos mostrar o grande vilão da unidade. Geralmente a gente diz que é o diabo. Mas Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2, vai nos deixar bem claro o que mais destrói a unidade da igreja. Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. O que mais destrói a unidade é a carnalidade vestida de espiritualidade. Tiago capítulo 4, ele pergunta isso, ele começa com essa pergunta, de onde vêm as guerras e as contendas? E o próprio Tiago responde, olha, dos nossos desejos que guerreiam dentro de nós. São os nossos sentimentos. É quem nós somos, é o pecado que há dentro de nós. Isso é o que mais gera guerra. Isso é onde causa, é o grande motivo das guerras. Isso significa dizer que muitas divisões na igreja são apenas... Muitas divisões na igreja, muitos grupos, muitos partidos dentro da igreja, é apenas guerra de coração. Egos feridos que não estão dispostos a perdoar. Carnalidade disfarçada de espiritualidade. Como eu já disse, né? Tem alguns sinais dessas carnes disfarçadas. Algumas vezes os irmãos querem passar fofoca como um discernimento. Meu pastor, eu não estou fofocando, eu só estou alertando. Não, isso é só eu estou comentando aqui para o pastor orar. Então, ao invés da pessoa ser bíblico, ao invés da pessoa seguir Mateus 18 e conversar com a pessoa vai dizer, não, pastor, eu estou só alertando, não é fofoca. Ou então, aqueles irmãos que têm um zelo seletivo, aqueles irmãos que brigam por detalhe, aqueles irmãos que brigam por pouca coisa. Não, mas é porque a cor que o pastor colocou aqui eu não gostei. Mas o pastor colocou 3 ventiladores, para ser 4. Não, mas é porque essa luz é amarela, não pode. E acaba escolhendo coisas pequenas e acaba se esquecendo dos grandes pecados. E acaba criando uma cortina de fumaça para esquecer as suas grandes lutas, as suas grandes dificuldades. Existem os irmãos, por exemplo, que têm um vício em vídeo e em moda. Os irmãos que mudam de convicção por causa de um corte na internet.
um vídeo, e não é isso aí que o pastor disse, não, porque eu vi um vídeo que disse isso. Eu vi um vídeo que diz de outro jeito diferente. Ou como o famoso irmão que tem uma síndrome do ofendido espiritual, né? Aquele irmão que espalha para todo mundo. Não, mas eu não me sinto cuidado na igreja. Não, mas ninguém me entende. Não, é porque os irmãos não ligam para mim. Então são maneiras e mais maneiras, formas e mais formas, que você pode observar que é carnalidade vestida de espiritualidade. Muitas das vezes você, somos essas pessoas que estamos querendo colocar na igreja a nossa carnalidade, mas a gente diz para os outros que é espiritualidade. É porque nós somos santos. É porque nós estamos preocupados. É porque as pessoas estão tentando, eu estou crescendo e as pessoas estão tentando me ofender. Mas tenha certeza, se você faz uma dessas coisas, se você se achou aqui, se viu citado em algum desses exemplos, o Evangelho expõe a sua carnalidade para matar essa carnalidade e para formar Cristo na sua vida. Se você, por exemplo, se inflama facilmente, se você é descontrolado com as suas emoções, não, eu sou sincero, não, isso a Bíblia chama isso de imaturidade. Você é intemperante. Se você, por qualquer motivo, qualquer coisa, você encontra uma razão para romper, para abandonar as coisas, para não se envolver, você não é exigente, você é indomado, você é insubmisso. É isso que a Bíblia chama. E Deus faz questão de desmascarar essas coisas, porque Ele quer formar Cristo na sua vida. Ele quer que você tire mais de você e coloque mais de Cristo. Deus mostra essas coisas não para te expulsar da igreja. Deus mostra essas coisas para te curar, para cuidar de você. Deus mostra os seus pecados, Deus mostra essas falhas, não para que você busque outra igreja, que ninguém lhe conheça. Não, Deus fala essas coisas para que você possa na sua mente dizer: Senhor, eu preciso ter mais de Ti. Deus mostra essas coisas para você lembrar que quem ama Cristo e a sua igreja conserva a unidade. Pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. Esse é o maior propósito do Evangelho. Que possamos ser mais de Cristo, como um só povo. E como que Deus conserva a unidade? De maneira objetiva, de maneira concreta, nós podemos observar de diversas maneiras. Unidade não é um clima bom. Unidade não é as pessoas se gostarem. Na Bíblia, a unidade vem por diversos meios. E o primeiro meio, Efésios 4, do 11 ao 16, por exemplo, ela vai falar que é pela palavra de Deus e pela maturidade doutrinária. Ele vai dizer, olha, a unidade da igreja ela é preservada através da verdade. Porque sem verdade, vira uma grande confusão. Se não houver uma verdade estabelecida, se não houver a verdade da palavra de Deus guiando a igreja, vai aparecer qualquer pessoa e dizer: Deus me revelou, e isso vira autoridade. Vai aparecer a pessoa e dizer: eu sinto isso, e isso vai virar critério. Não, é porque eu sinto que tem que ser desse jeito. Para que a igreja tenha uma unidade preservada, nós precisamos da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos ser maduros doutrinariamente. A maturidade doutrinária que protege a igreja. Então, primeiramente, a unidade ela é preservada pela palavra e pela maturidade doutrinária. Mas também a unidade ela é alcançada também pelo perdão e pela paz como hábito. Em Colossenses, Paulo diz isso. Diz, olha, revestimos da misericórdia, revestimos da bondade, revestimos do amor, revestidos da humildade, perdoem, assim como vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Que a paz de Deus
seja um árbitro no meio de vós. Paulo vai estabelecer esse princípio ali na igreja dos Colossenses. E ele vai dizer, olha, perdoa. Assim como você foi perdoado por Cristo, perdoe. E aqui vou dizer algo que talvez você não entenda, mas é a verdade dele. O perdão não é sentimento. O perdão é obediência, baseada no perdão que você recebeu. Ah não, quando eu sentir eu vou perdoar. Não, não é isso. Biblicamente, perdão é obediência. Eu vou perdoar. Porque Cristo me perdoou. Cristo me perdoou. Portanto, eu preciso liberar perdão. E quando nós perdoamos, quando nós abrimos nossos corações para liberar perdão, a unidade da igreja, ela continua sendo preservada. A terceira maneira pela qual nós preservamos a unidade na nossa igreja é pela prática de Mateus 18. Mateus 18 resolve muitos problemas. A solução de Deus para os conflitos, a solução que Deus dá para que os problemas na igreja sejam resolvidos não é desabafo em grupo, não é terapia, é a conversa no privado. Se, por exemplo, eu falei alguma coisa que lhe magoou, e aí você, ao invés de falar comigo, você vai comentar com outra pessoa, com o irmão. Rapaz, o pastor falou isso aqui, rapaz. Antes, ele estava passando, ele disse isso me magoou bastante. E ao invés de você buscar me procurar, você fala com 2, 3, 4. Mas a solução de Deus para os conflitos na igreja, o caminho de Jesus é: vai ao teu irmão primeiro. Vai ao teu irmão e resolve com ele. Vai ao teu irmão e fala com ele. Então você pode perceber que, resumindo aqui, a palavra, o perdão e a conversa. São as linhas aí que preservam a unidade. Palavra, perdão e conversa. São as 3 armas que nós, como igreja, precisamos usar para que a nossa igreja continue unida. A palavra de Deus guiando nossas vidas, nos mostrando a verdade, nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos caminhar. O perdão, coração dispostos a perdoar, corações rápidos para liberar perdão. E a conversa, tratar com o irmão, ir direto, tu e ele somente. E quando cada parte faz a sua função, o corpo cresce no amor. Quando cada membro, cada um de vocês aqui, cada um de nós, usamos a palavra, o perdão e a conversa, nós vamos preservar a nossa unidade. E uma verdade simples é que crente parado vira crítico, e crente servindo vira cooperador. Crente parado vai escutar essa mensagem, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Porque ele é um crítico. Crente que serve, crente que está envolvido, comprometido com a obra, ouve essa verdade e vira um cooperador. Opa, palavra, perdão e conversa. São 3 coisas que eu preciso ter na minha vida. Um crente que serve, um crente que está comprometido, entende que quem ama Cristo e a sua igreja conserva a unidade, pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. Mas, meus queridos, o que é que você precisa fazer hoje para não rachar o corpo amanhã? De maneira objetiva, já falei aqui algumas coisas, mas de maneira objetiva, a primeira coisa que você precisa parar de fazer, é parar de terceirizar a culpa. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que não é a igreja que é fria. Não é o pastor que não entende. O problema não é que ninguém lhe procura. Não, é você parar de terceirizar a culpa. Sabe quem é o seu maior vilão? Você. O seu pecado.
A sua imaturidade. É você que fica acusando e não se arrepende. É você que espera e não produz nada. Primeira coisa, pare de terceirizar tudo. Se a igreja não está bem, é porque você não está fazendo a sua parte. Se a igreja está com problema, é porque você não está cumprindo o seu papel, porque você também faz parte da igreja. A segunda coisa que você precisa fazer é cortar a fofoca na raiz. E aqui é uma regra prática, tá bom? Se você não falaria na frente do pastor ou na frente de outras pessoas, não fale pelas costas. Você sabe qual é a pergunta que mata a fofoca? Vou ensinar para vocês. A pergunta que mata a fofoca. Você já falou com a pessoa? Quando alguém vem falar alguma coisa, você já falou com a pessoa isso? Não falei não. Opa, toma irmã, fofoca. Você precisa falar com ela primeiro. Mata a fofoca. Ninguém quer fofocar comigo, não sei por quê. Porque eu uso a pergunta que mata a fofoca. Já falou com ele? Não. Pois então, ó, vou te dar um medo de você falar, viu? Se você não falar, a gente vai conversar. Essa é fofoca. Nós precisamos criar esse princípio bíblico de que precisamos cortar qualquer tipo de fofoca na raiz. Isso vai fazer com que a nossa unidade continue firmada em Cristo Jesus. A terceira coisa que você precisa fazer é aprender a diferenciar a preferência de doutrina. Meus irmãos, infelizmente, a grande maioria de muitas igrejas, elas são rachadas por causa de preferência. Muitas igrejas fecham por causa de gosto, mas eles dizem que é santidade. Existem coisas que nós gostamos e fazemos, mas existem coisas que é doutrina, gostando ou não, a gente precisa cumprir. Nós precisamos separar aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer de nós, que Deus deixou claro que nós devemos fazer, e aquilo que Deus não deixou claro e que a gente tem a nossa liberdade de fazer. Tem irmãos que gostam de um culto mais animado, bater palma, gritar. Isso é pecado. Opa, não, calma. É preferência. Eu prefiro um culto assim. Quer dizer que um irmão que dá uma glória a Deus e que levanta a mão, ele está pecando? Não, o gosto dele é outro. Pastor, se essa pessoa vier para cá, eu vou dizer, olha, nossa cultura não é essa. Então é melhor você procurar uma igreja que tem a mesma cultura que a sua. Nós temos essa maturidade de entender que essa é a nossa preferência. Esse é o nosso gosto. Esse é o nosso jeito. Mas não quer dizer que a nossa liturgia é a liturgia de Deus. É o jeito de Deus. Não, a gente precisa separar o que é preferência e o que é doutrina. Quarta atitude, seja rápido para pedir perdão. Você precisa ser rápido para dizer, para obedecer o Cristo que diz, vai e reconcilia. Não é dizer, eu não sou tão errado assim. Não. Meu irmão, me perdoe. Certa feita, eu falei algo aqui na frente de um irmão e na frente de outras pessoas, e aí soou grosseiro. Eu não falei com grosseria, mas soou grosseiro. E aí minha esposa, muito sábia, depois diz, meu amor, eu acho que você deveria pedir perdão. Eu não falei grosseiro. Mas meu irmão, me perdoe. Se sou grosseiro para todo mundo é porque eu falei grosso. Me perdoe. Então, termos essa habilidade de a primeira ameaça, nós sermos rápidos em pedir perdão. Nós obedecermos ao Cristo que diz, vai e reconcilia primeiro. E quinto e não menos importante, faça acordos de paz dentro de casa. Crie a unidade dentro do seu lar. Não faça da sua casa um ambiente de guerra. Muitas das vezes as famílias vivem um ambiente de guerra dentro de casa. E no culto estão aqui, amém. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos.
Pais que não conversam com seus filhos, mas chegam na igreja e dizem: eu quero mais de ti, Deus. Famílias que não têm um ambiente de paz, um ambiente de unidade, mas querem que a unidade chegue na igreja. A unidade da igreja começa na unidade familiar. Nós precisamos começar a criar um ambiente de paz dentro de casa. Porque se você tirar Jesus, se você tirar todas essas coisas, o que nós temos aqui vira só uma boa convivência. É só porque a gente acha legal um ao outro, a gente se dá bem, mas não vira a unidade, o fruto do Evangelho, o que Deus fez, a obra maravilhosa de reconciliação. Vira só porque a gente gosta uns dos outros. Mas para isso você precisa responder de todo o seu coração: quem é Jesus aqui? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua igreja? Jesus é o Senhor de fato da sua vida? Ele é o Senhor de fato da igreja? Porque se Ele for o Senhor da sua vida, a sua vida não gira em torno de você mesmo. A sua vida deve girar em torno de Cristo Jesus. Se Jesus é o Senhor dessa igreja, as coisas que fazemos não é para lhe agradar, é para agradar o Senhor da igreja. Jesus é de fato o Cordeiro que tira o pecado, o seu e o do mundo. Você precisa então entender que esse pecado, o seu pecado que foi tirado por Deus, que foi purificado por Cristo Jesus, é o mesmo pecado que purificou o pecado do seu irmão. É o mesmo sangue que purificou o pecado do seu irmão. Jesus é de fato a cabeça do corpo. Quem é Jesus na sua vida? Ele manda na sua vida? Ou ele dá apenas sugestões na sua vida? Além de você perguntar quem é Jesus, você precisa perguntar o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele comprou só sua paz com Deus? Ou ele comprou um povo reconciliado? De fato ele matou toda a inimizade que havia? De fato ele perdoou uma dívida que era impagável? Olha o tamanho da sua dívida. Olha o tanto que você é pecador. Olha o tanto que você erra. Olha o tanto que você falha. Jesus perdoou esses pecados. Porque quando você olha para dentro de si, quando você lembra o tamanho da sua dívida, quando você vai olhar as dívidas dos outros, elas ficam menores. Quando você olha para o seu pecado, quando você olha para o seu afastamento, quando você olha para o quão mal você é, para o quão pecador você é, quando você olha para o outro, você pensa: ele é pior que eu. A ofensa dele é menor do que a minha. Eu sou mais pecador, eu desonro mais a Deus. O grande problema é que a gente esquece a cruz. O grande problema é que a gente esquece o quão pecador nós somos. E é por isso que qualquer coisa fica imperdoável. Ah, mas o que ele fez comigo foi imperdoável. É imperdoável. Só diz isso quem não sabe o quão pecador é. É por isso que a depravação total é uma doutrina tão importante na vida cristã. Que ela leva você, ao invés de olhar para os outros, olhar para si e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você vai poder dizer como Paulo, Romanos 7, graças a Deus por Cristo Jesus, que me livra da ira do meu, porque pense no homem pecador, sou eu. Quando você olha para si, você vai ser facilmente levado a perdoar qualquer pessoa. Se você está em Cristo, sua identidade não é o ofendido. Sua identidade é o perdoado. E que é perdoado entende que quem ama Cristo e a sua igreja conserva a unidade. Pois Jesus morreu para fazer de muitos
um só povo. E para concluir, meus irmãos, essa pregação, unidade não é ausência de conflito. Unidade não quer dizer que eu nunca mais vou ter algum tipo de conflito com você, que você nunca mais vai ter nenhum tipo de conflito aqui na nossa igreja. Não. Unidade é você ter a presença de Cristo quando esses conflitos surgirem. Unidade é você ter como maior prioridade da sua vida amar o que Jesus ama, a sua igreja, o corpo. E se você ama a igreja, se você amar o que Cristo ama, se você amar a igreja, que é o corpo de Cristo, você vai se preocupar em manter a unidade da igreja. Então eu termino aqui com 3 perguntas bem práticas. Existe alguém que você precisa procurar essa semana? Existe alguém que você precisa mandar uma mensagem pedindo perdão? Meu irmão, me perdoe. Você fez algo que eu não gostei e eu me deixei levar. Eu olhei apenas para o seu pecado, não olhei para o meu coração. E eu lhe tratei mal, eu lhe tratei com indiferença. Você precisa me perdoar. E não é ligar para explicar o seu lado. É ligar para dizer, é para ganhar o seu irmão. Dizer, meu irmão, me perdoe. Eu preciso do seu perdão. Talvez você tenha que ligar para alguém essa semana. E dizer, eu preciso estar bem, estar em unidade com você. Existe algum hábito seu que está alimentando divisão na igreja? Alguma fofoca? Algum comentário atravessado? Alguma avareza? Um sumiço, quando se some do nada? Reflita se existe algum hábito, algum pecado que está alimentando aqui a divisão da igreja e corte isso como pecado. Não trate isso como personalidade. E a terceira pergunta, você está realmente debaixo do senhorio de Jesus? Porque guardar a unidade só é possível para quem está debaixo do senhorio de Cristo. Quando você está sentado no trono do seu próprio eu, você não vai ter capacidade de conservar a unidade. Se você quer uma igreja mais unida, não comece cobrando os outros. Comece cobrando a si mesmo. Comece olhando para a sua vida. Se você quer uma igreja melhor, comece sendo um cristão melhor. Comece olhando para dentro de você. Comece dizendo, Senhor Jesus, governa minha língua, governa meu coração, governa minhas reações, faz de mim um pacificador. Senhor, transforma minha vida. Eu quero ter mais de Ti, Senhor. Me livra desses meus pecados, me livra dessas coisas que arruinam minha vida, que arruinam a igreja. Senhor, governa minha vida. Senhor, faz de mim um pacificador. Faz algo de mim, ó Deus, um cristão que luta pela unidade da igreja. Comece dizendo, Senhor, me faz entender que quem ama a Cristo e a sua igreja conserva a unidade, pois Jesus morreu para fazer de muitos um só povo. Amém? Amém. Senhor Deus, nós queremos entregar nesse momento essa palavra, Deus, de confrontação que o Senhor deu aos nossos corações, para que possamos refletir, meu Pai, que tipo de crente eu sou. Quem eu tenho sido, ó Pai, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tenho sido daqueles que alimenta as divisões, que enfatiza, que torce, ou se tenho sido parte daquele grupo que luta pela unidade. Senhor, através da Tua palavra, Teu Santo Espírito declara de maneira bem objetiva a todos nós: o cristão de verdade luta pela unidade. Quem é de fato filho de Deus não vive a vida de qualquer jeito. Quem é de fato filho de Deus não vive a vida para si mesmo. Quem é verdadeiramente filho de Deus, salvo, está cansado de si mesmo e
precisa do teu Santo Espírito. E nesse momento a nossa oração é: Senhor, que eu tenha mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, menos de mim. Nesse momento a nossa oração tem que ser a mesma declaração de João Batista: que Ele cresça e eu diminua, Senhor. Que Cristo reine em nossas vidas, que Cristo surja, que Cristo apareça, que Cristo governe, e que o meu eu pecador seja destronado, seja quebrado, seja posto por terra. Não nos deixe confiar em nós mesmos, nos livra de nós mesmos, e que possamos alcançar a graça e o poder que há no sangue de Cristo Jesus. Que possamos desfrutar da força do Teu Santo Espírito em nossas vidas. E que possamos declarar aos nossos corações: por Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas. Cristo é o motivo, Cristo é o meio, e Cristo é o propósito. E que isso seja cravado em nossas mentes e em nossos corações. Para que toda imundícia seja tirada, todo pecado seja arrancado e que possamos ser conformados à medida e à estatura completa de Cristo Jesus. Que a obra do Evangelho se torne real em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Vamos louvar mais uma vez? E vamos, após o louvor, estaremos encerrando.